aqui também no Facebook, também no Instagram, nas plataformas também, Facebook, Instagram. Estamos aqui no TikTok, Kawaii também, né, gente? Nós estamos aqui para nós entrarmos juntos na palavra de Deus nessa tarde. Gente, como eu estava dizendo antes aqui de entrar aqui nessa plataforma, muitas pessoas podem estar enfrentando, como o nosso irmão, né, Paulo Emanuel, o cantor e compositor Paulo Emanuel, enfrentou muitas, né, lutas e enfermidades, né? Nós todos também já temos enfrentado lutas de enfermidades, tempestades, provas, mas nós não podemos, né? Nosso irmão Paulo Emanuel dizer que perdeu sua filha, né? Com a mesma enfermidade que ele sofre. Meus amados, mesmo assim ele está nos pés do Senhor. Mesmo assim ele não abandonou por perder a sua filha. Ele não abandonou a Cristo. Ele está firme, carregando a sua cruz. Nós também é a mesma coisa. Se Deus nos deu, aleluias, a vida, se Deus nos deu a saúde, vamos ser gratos a Ele. Mas também se vir a enfermidade, se vir a morte, vamos dizer como Jó disse, aleluia. Tudo Ele me deu, tudo Ele levou. Bendito seja o nome do Senhor. Abra seu coração para Cristo nessa tarde. Por mais que a luta seja grande demais, por mais que você esteja enfrentando uma dor insuportável, a sua alma muitas das vezes se encontra angustiada. E mais sofrimento para o homem é a doença da sua alma, irmão. Muitas vezes eu gosto de falar, sempre eu falo nas minhas orações. Se Deus curar as enfermidades que estão nos hospitais, as pessoas que estão enfermas, muitas das vezes em casa, maravilha, glória seja dada a Ele, porque Ele tem poder para curar, porque Ele é o médico dos médicos. Mas se Ele não curar a carne, Ele cura a alma. Ele cura a alma. O mais importante é a cura da nossa alma. Porque a nossa carne é pó. A nossa carne, aleluias, ela veio do pó, ela volta para o pó. A palavra de Deus nos fala, aleluias, que tudo, e mais importante, mais valoroso, e vale mais do que o mundo inteiro, é a alma do homem. A palavra nos fala, aleluias, que Ele, por amar o mundo, por amar o homem, por amar a mulher de uma tal maneira, Ele desempenhou a sua glória, enviou parte da sua glória para a terra, para passar pelas lutas, sofrimento, para derramar a sua última gota de sangue, ser pregado e pendurado na cruz no madeiro, pela morte sufocante, pendurado em uma cruz, por mim e por você. Por Ele amar o homem de uma tal maneira, mas muitas das vezes o homem não quer nem saber disso. Muitas das vezes as pessoas se encontram, aleluia, despercebidas, em busca dos prazeres do mundo, esquece do Senhor, esquece daquele, aleluia, que está habitando no seu corpo, porque sem Ele habitar, o homem vira pó, o homem vira cinza. A palavra nos fala que quando Jesus chegou ao sepulcro de Lázaro, quando Jesus chegou ao sepulcro daquele homem que há 4 dias estava depositado naquela urna, que há 4 dias aquele homem estava depositado naquele sepulcro, as pessoas começaram a rir de Jesus. As pessoas começaram a dizer, como pode levantar um homem que depois de 4 dias está morto?
Mas eles não sabiam que ali estava a vida. Eles não sabiam que ali estava o médico dos médicos. Eles não sabiam que ali estava, aleluia, aquele que tinha pegado a morte e repreendido. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa tarde, Ele fala para você, nessa tarde Ele diz para mim também: filho, aleluia, não desista de mim, porque eu nunca desisti de você. Até mesmo antes de você nascer, filho, eu já conheci, aleluia, os teus destinos. Eu já tracei o que você iria, aleluia, ser neste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, é maravilhoso, é grandioso quando estamos na presença do Senhor. Muitas das vezes nós ficamos, aleluia, inquietos, aleluia, atribulados pelas causas que acontecem no nosso dia a dia. Mas nós calamos para enfrentarmos as adversidades que vêm nos procurar. Muitas das vezes, muitas pessoas querem tirar a nossa paz, tirar o nosso foco e a nossa fé. Muitas das vezes, tem pessoas que procuram derrubar a fé de um cristão. Mas nós sabemos que aquele que tem entregado a sua vida a Cristo, de verdade não cai pelas lutas, pelas tempestades. Aquele que tem entregado a sua vida a Cristo, de verdade, ele não teme o mar revolto. Ele não teme as ondas que vêm, aleluia, contra ele. Porque a palavra nos fala, louvado seja o nome do Senhor. Ele está em frente às nossas batalhas. Ele está em frente às nossas lutas e às nossas guerras. Quando nós, aleluia, entramos numa guerra, Ele está em frente. Quando nós entramos, aleluia, numa batalha, nós não batalhamos sozinhos, porque quem está em frente a essa batalha é Jesus. E nessa tarde Ele fala para você, meu amado. Nesta tarde Ele fala para você, meu querido, não desista de mim, porque eu não desisti de você. Eu não desisto de você. Se você me ama é porque eu te amei primeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos fala no livro de Tiago, capítulo 1, no versículo 2. Meu irmão, dentre grandes gozos, quando caídes em várias tentações. Meus irmãos, sede grande gozo, quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Viviane Garcia, boa tarde para você, obrigado, Deus abençoe. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar em coisas algumas. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar em coisas algumas. Louvado seja o nome do Senhor. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e se lhe adada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida, semelhante à onda do mar, e é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Louvado seja o nome do Senhor. Essa, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte, de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de
coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Mas gloricie, irmão, abatido na sua exaltação. Mas gloricie, irmão, abatido na sua exaltação. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sair o sol com ardor, e a erva seca e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto parece assim, se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aleluia, glória a Jesus. Meus queridos, amados irmãos, alguns de vós têm falta de sabedoria, peça a Deus que todos os liberalmente não o lancem em rosto a ser dado. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito. Peça, confie. Se você pediu, confie no Senhor. Se você já tem entregado a Ele, espere com paciência. Se você está, aleluias, aflito, peça sabedoria a Deus. Peça discernimento a Deus, porque Ele tem para dar para o homem a paciência, o sossego, o deleite de guardar, aleluias, em paz e com paciência. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Peça com fé, não duvide, porque Ele pode fazer. O nosso Deus, aleluias, Ele faz do impossível virar possível. Ele faz da luta uma vitória. Ele faz a tempestade um sol novo, um dia de céu limpos. Ele faz do mar revolto um mar acalma. Louvado seja Deus. Se você tem pedido ao Senhor, não esqueça que Ele já ouviu o seu clamor e o seu pedido. Meus amados, nós vemos, aleluia, que às vezes as pessoas começam a pedir a Deus. Todos os dias fala com o Senhor: Senhor, meu Deus, eu já pedi tanto a Ti, por que está demorando tanto? Por que está demorando tanto? Nós vemos que Paulo tinha uma enfermidade na sua carne. Paulo sofria, e pelo falar da palavra, Paulo sofria muitas dores com essa enfermidade. E Paulo insistia para que Deus o curasse dessa enfermidade. Mas tem enfermidade que Deus não pode curar, meu irmão. Tem enfermidade que Deus não pode curar. Porque se Ele curar o homem, aleluia, se exalta. O homem volta. Paulo, como era um homem temido pelos cristãos,
cristãos, porque Paulo perseguia a igreja, Paulo perseguia os cristãos, mas quando Deus escolhe homens de coragem, Deus escolhe homens que têm coragem, e Deus escolheu Paulo por ter coragem. Só que Deus não podia curar a Paulo. Um dia Paulo falando com o Senhor falou com Paulo: Paulo, a tua graça me basta. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, a minha graça te basta. Louvado seja Deus. Tem enfermidade que não é para a cura. Porque se Deus curar o homem, é processo voltar. Muitas vezes, se Deus curasse o apóstolo Paulo, ele poderia voltar. E Deus precisava daquele homem. É por isso que nós vemos que a enfermidade, aleluias, ela vem. Nós não estamos imunes nessa terra, não. Nós não estamos imunes, nós enfrentamos as enfermidades. Nós temos, aleluias, dores, sofremos abatimento, temos pecados, somos faltosos, vem câncer, vem doença incurável para a medicina, contra o homem vem. Mas a palavra de Deus nos fala. É aquele que está nos caminhos do Senhor, aquele que tem entregado a sua vida ao Senhor. Se ele morrer neste mundo, ele passa da morte para a vida. Louvado seja Deus. Bem-aventurado o varão que sofre as tentações, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aleluia, Ele tem prometido esta coroa, Ele tem prometido esta coroa da vida, essa não vai falhar. Para aquele que tiver, aleluia, o privilégio de estar na glória com Cristo, aquele que tiver o privilégio de estar com Jesus, aquela moradia que Eles têm preparado, receberá a coroa da vida, que a qual Deus, o Senhor, tem preparado para os teus filhos. Para aquele que lhe ama, Ele te ama nessa tarde. Ele não ama somente a mim, Ele não ama somente o apóstolo Paulo, Ele não ama somente meu irmão Paulo Emanuel, as nossos irmãos aqui das plataformas que entrou comigo, não. Ele ama o mundo inteiro. Diz a palavra que Ele veio, quando Ele foi na cruz, pregado com os braços abertos, a palavra nos fala que Ele abraçou o mundo inteiro. Aleluia. Mas são poucos que abraçam Cristo, são poucos que abraçam ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A obra do Senhor é grandiosa para nossas vidas. Não devemos temer, não devemos desanimar. Se a luta está grande, se a prova está muito tremendo na sua vida, cale com o Senhor. Cale para o mundo e abra sua boca, sua voz para o Senhor. Ou abra seu coração em silêncio e conta para Ele aonde é a sua dor. Conta para Ele aonde há essa dor sofrida que você está enfrentando. Porque muitas das vezes, quando nós abrimos a nossa boca para contar nosso sofrimento para alguém, essas feridas é propensa elas se aumentar. Por causa de quê? Por causa da língua.
aquela que profana a mentira, aquela que profana a vaidade, a nossa língua, aquela que lança o homem no inferno, diz a palavra, refrear a sua boca, refreia a sua língua. Quando nós devemos falar algo que não agrada a Deus, vamos falar com Ele, contarmos para Ele o tamanho da nossa luta, o tamanho do nosso sofrimento. Por mais que Ele saiba, Ele sabe. Ele diz a palavra de Deus, que não cai a folha da árvore se Deus não for servido. Não cai uma gota de água se Ele não provar. E nessa tarde Ele fala com você, filho, não desanime, seja forte como Jó, seja um vencedor como Jó, seja forte como o apóstolo Paulo, mesmo com a enfermidade, ele não desanimou, ele foi, levando a sua cruz. E Paulo sabia que seu descanso não era neste mundo, mas a moradia que o Senhor preparou para ele. O descanso de Paulo já estava guardado por Jesus, quando ele disse: irei para meu Pai, vou preparar muitos lugares. Ele tem preparado esse lugar para mim e para você. Louvado seja o nome de vocês. Receba esta mensagem no seu coração nessa tarde. Vamos estar terminando aqui nossas transmissões. Se possível, nós voltaremos à noite mais tarde. Deus proverá, Ele sabe de todas as coisas. A Joana Silva, boa tarde para você, que no canal, Deus abençoe. Gente, muito obrigado a vocês que entrou comigo, curtiu. Grato a Deus por vocês saírem. A Lena Freita, José, Deus abençoe, a paz do Senhor a todos vocês. Muito obrigado. Voltaremos mais tarde, convidamos vocês a participar conosco mais tarde aí nessa plataforma com mais transmissões, levando a palavra de Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês aqui dessa plataforma, Kawaii, TikTok, também Facebook e Instagram. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês nessa tarde. O rico em seu batimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol como ardor, porque sai o sol com ardor, e a erva seca e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto parece assim. Se murchará também o rico em seu caminho. Se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre as tentações, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe cada um de vocês, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Voltaremos mais tarde no nome de Cristo. Glória a Deus.